Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Laila. Eu acordei com a sensação de que o mundo estava sobre os meus ombros. Mais um dia, mais uma batalha silenciosa. Olhei para o lado e lá estava Marcos, dormindo profundamente como se o peso da vida não existisse. O rosto sereno dele contrastava com o turbilhão de pensamentos que passavam pela minha mente. Eu sou a única que mantém essa casa de pé, a única que se preocupa com o que entra e sai do nosso orçamento, enquanto ele está sempre procurando emprego. Levantei-me devagar, tentando não acordá-lo, mas uma ponta de frustração me fez bater a porta do banheiro um pouco mais forte do que o necessário. O reflexo no espelho me devolvia uma mulher cansada. O trabalho me consumia, as responsabilidades pareciam se multiplicar e, mesmo assim, não havia ninguém ali para dividir o fardo. A casa, as contas, o sustento, tudo recaía sobre mim. Por quanto tempo mais eu aguentaria? Enquanto me arrumava, o celular vibrou na pia. Sabia quem era antes de olhar a tela. Vera. Sempre ela, com sua voz doce que mascarava intenções maliciosas. A mulher tinha um talento especial para fazer eu me sentir pequena, inadequada. Para ela, eu nunca seria boa o suficiente para seu filho, nem mesmo depois de ter assumido o papel de sustentar a casa. Querida, precisamos conversar, a mensagem dizia. Já podia imaginar o tom dela, suave, como se estivesse me fazendo um favor ao me dar ordens. Respirei fundo e, relutante, disquei o número. Ela atendeu no primeiro toque. Laila, querida. A voz melosa fez minha pele arrepiar. Espero que esteja tudo bem com você. Estava pensando. Você e Marcos poderiam nos acompanhar a um jantar especial no sábado. Convidei alguns amigos e achei que seria bom você estar presente, afinal, somos uma família. A última palavra, família, parecia uma faca disfarçada de algodão. Vera sabia exatamente como me pressionar. Claro, Vera. Mas você sabe que estou com muito trabalho. Comecei, tentando encontrar uma desculpa, qualquer uma que me afastasse desse encontro. Ah, querida, você trabalha demais. E além do mais, é só um jantar. Algo simples, mas em um lugar bem especial. Ela fez uma pausa, e foi nesse momento que o golpe veio. Vai ser no Le Grand Chantier. Você sabe, aquele restaurante maravilhoso onde eles têm os melhores vinhos e um chefe exclusivo? Uma noite de luxo, um presente para nós todos. Meu coração acelerou. Le Grand Chantier. Eu sabia o preço de um jantar naquele lugar. Uma única refeição ali custava mais do que o aluguel do nosso apartamento. Ela continuou falando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não se preocupe com nada, querida. Tenho certeza de que você e Marcos farão o que for preciso. Afinal, Marcos está sempre dizendo como você é boa com as finanças, não é? Vai ser maravilhoso. Eu queria gritar. Sabia exatamente o que ela estava fazendo. Manipulando a situação para que eu, mais uma vez, arcasse com os custos extravagantes da família dela. De repente, minha cabeça começou a latejar, como se uma pressão invisível estivesse se acumulando. Vera, isso não é um pouco excessivo? Arrisquei, já sabendo a resposta. Excessivo? Mas de forma alguma. É um jantar em família, Laila. E você sabe como manter as aparências é importante. Não estamos pedindo demais. Só queremos estar juntos. Marcos concordou, aliás. Ele sabe o quanto isso significa para mim. E você, querida, não quer desapontar sua família, quer? Ela sabia. Ela sabia exatamente como tocar no ponto mais sensível, jogando Marcos contra mim sem que ele sequer estivesse presente. O silêncio do outro lado da linha se prolongou, e eu me perguntei se ela poderia ouvir o som das minhas unhas batendo na pia de mármore do banheiro. No fundo, eu sabia que não tinha escolha. Marcos já havia concordado. E, como sempre, sobrava para mim ser a responsável por manter a fachada da família perfeita que Vera tanto alardeava. Tudo bem, Vera.
murmurei finalmente, sentindo o gosto amargo da derrota. Estaremos lá. Desliguei o telefone e me sentei na beira da cama, olhando para o teto. Não sabia o que era pior, o fato de Vera controlar tudo com um simples telefonema, ou o fato de Marcos nunca se impor, nunca me defender. A pior parte? Eu já sabia que, no fim das contas, a conta da noite ia ser minha. O relógio marcava 20 horas, e eu ainda estava na frente do espelho, ajustando o vestido que tinha comprado especialmente para o jantar. Vermelho, clássico, mas sem exageros. Não era por mim. Eu nunca me importei com ostentação, mas sabia que, para Vera, qualquer deslize na aparência seria motivo de comentário. Ela sempre analisava nos trajes, meus acessórios, até a forma como eu andava. Tudo, aos olhos dela, era passível de julgamento. E, claro, eu nunca estava à altura. Você está pronta? A voz de Marcos me chamou da sala. Ele já estava arrumado, usando o terno que compramos no nosso aniversário de casamento. Sorri, lembrando como ele parecia feliz naquela noite. Mas, naquela hora, o sorriso foi amargo. Mesmo diante de tudo o que estávamos vivendo, ele estava mais preocupado em manter as aparências para a família dele do que em olhar para a nossa realidade. Desci as escadas do apartamento com passos lentos, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Entramos no carro e seguimos em silêncio. O peso daquela noite já pairava sobre mim como uma nuvem. Eu podia sentir o julgamento antes mesmo de chegarmos. Quando paramos em frente ao Le Grand Chancho, o porteiro nos saudou como se fôssemos velhos conhecidos. A fachada do restaurante era imponente, brilhante. A cada passo que eu dava em direção à porta, sentia como se estivesse adentrando um mundo que nunca quis fazer parte. Um mundo de luxo vazio, de sorrisos plásticos, de conversas rasas sobre dinheiro e status. Um mundo que Vera dominava com perfeição. Dentro do restaurante, a luz suave refletia nas taças de cristal, e as mesas estavam impecavelmente arrumadas com talheres de prata. Era como entrar em uma bolha de sofisticação, onde os problemas reais não existiam. Vera e meu sogro, Armando, já estavam sentados à mesa, acompanhados de dois casais que eu não conhecia, mas já podia imaginar, amigos ricos, talvez sócios, todos parte do círculo dourado que Vera tanto prezava. Laila, querida. A voz de Vera ecoou pelo salão quando me viu. Ela se levantou, me abraçando como se fôssemos as melhores amigas do mundo. Sua fragrância cara invadiu minhas narinas, e eu me perguntei quanto aquilo custava. Você está maravilhosa. E Marcos, sempre tão elegante. Sentei-me ao lado de Marcos, tentando disfarçar o desconforto. O garçom se aproximou para servir o vinho, um rótulo francês que eu nunca ouvira falar, mas que, pelo brilho nos olhos de Vera, custava uma fortuna. Os outros casais começaram a conversar animadamente sobre suas últimas viagens, investimentos e compras. Eu fiquei em silêncio, apenas observando. Sabia que, em algum momento, Vera viria até mim com suas perguntas, aquelas perguntas que nunca eram genuínas, mas sim pequenas armadilhas disfarçadas de curiosidade. Então, Laila. Ela finalmente começou, virando-se para mim com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Como vai o trabalho? Imagino que esteja bem ocupada, com tantos projetos importantes, não é? Deve ser tão cansativo. Era isso. A primeira agulhada. Sempre que ela mencionava meu trabalho, o fazia como se fosse algo trivial, algo menor, comparado ao que ela considerava vida de verdade. E o pior era que, ao lado dela, eu quase acreditava. Parecia que eu estava sempre lutando para justificar minha vida, minhas escolhas. Sim, muito trabalho. Respondi, tentando soar neutra. Mas é gratificante. Ah, claro, claro. É maravilhoso que você consiga se manter ocupada. E claro, Marcos tem te dado todo o apoio, não é, querido? Ela olhou para o filho com um brilho de aprovação. Marcos, como sempre, apenas assentiu com um sorriso sem graça. Eu sabia que ele não ia me defender, muito menos reconhecer o quanto eu estava carregando nossa vida sozinha.
Era como se ele estivesse anestesiado por tudo aquilo, hipnotizado pela ilusão de que, se ele se mantivesse submisso, Vera nos manteria próximos. Aproximei a taça de vinho dos lábios e bebi um gole, deixando o líquido amargo descer pela garganta, tentando ignorar o nó que se formava no meu estômago. Os pratos começaram a chegar, cada um mais elaborado que o anterior. O garçom descrevia cada detalhe das criações do chefe com um entusiasmo que me escapava. Enquanto todos comentavam sobre a textura da carne, o aroma dos temperos e a exclusividade dos ingredientes, eu mal conseguia engolir. Cada garfada parecia pesar toneladas. O que me incomodava não era a comida em si, mas o significado por trás daquele jantar. Era um espetáculo de status, um show particular de Vera para exibir seu poder, e eu era figurante involuntária. Quando a sobremesa chegou, eu já estava contando os minutos para ir embora. Foi então que Vera, com a elegância fria de quem está acostumada a manipular todos ao seu redor, fez o anúncio que eu já sabia que estava por vir, mas ainda assim me atingiu com força. Bem, queridos, essa noite maravilhosa foi realmente especial. Estou tão feliz por termos compartilhado isso juntos como família. Ela fez uma pausa dramática, como se estivesse saboreando o momento. E claro, Laila e Marcos foram tão generosos em nos proporcionar essa experiência. Eu realmente acho que eles merecem um agradecimento especial. Eu congelei. Marcos abaixou os olhos e senti como se estivesse caindo em um buraco sem fim. Vera estava, claramente, atribuindo a mim o pagamento da conta de um jantar que, pelo brilho nos olhos dela, devia ultrapassar qualquer valor razoável. Mas eu já sabia. Sabia desde o momento em que ela sugeriu o jantar. Tão generosos. Um dos amigos de Vera comentou, erguendo a taça de vinho e um brinde. Que gesto maravilhoso! Vocês realmente sabem como tratar a família. Eu sorri. Um sorriso forçado, apertado, enquanto por dentro o sangue fervia. Não havia como sair daquela situação sem causar uma cena. Olhei para Marcos, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa, que se colocasse de pé por nós. Mas ele apenas me disse para pagar, incapaz de enfrentar a própria mãe. Naquele momento, uma decisão se formava dentro de mim. Eu ia pagar. Mas não da forma que eles esperavam. Saí do restaurante com passos rápidos, meu coração martelando no peito como se quisesse sair. O ar frio da noite era um choque bem-vindo no meu rosto quente de indignação. A cada passo que eu dava em direção ao carro, minha mente girava em torno de uma única palavra, basta. Não ia mais tolerar ser manipulada, subestimada e empurrada para um canto como se minha única função fosse agradar aquela mulher e carregar o fardo de um casamento que, naquele momento, parecia uma piada amarga. Abri a porta do carro com um puxão firme e me joguei no banco do motorista, meus dedos tremendo levemente. Apertei o volante, tentando conter a mistura de raiva e alívio que tomava conta de mim. Eu havia feito? Havia pagado apenas a minha parte da conta, exatamente como planejado. Minha cabeça ecoava com as palavras do garçom quando ele voltou à mesa depois que todos os outros já estavam distraídos, satisfeitos com a sobremesa luxuosa que acabavam de devorar. Senhora Laila, deseja incluir todos na conta? Ele perguntou, em um tom que mal escondia a expectativa. Eu podia ver nos olhos dele que ele já esperava o óbvio. Todos sempre pagavam por tudo em situações como essa. Todos sempre se dobravam às expectativas de status. Não. Respondi, em uma voz firme que surpreendeu até a mim. Eu vou pagar apenas pela minha refeição. Sua expressão de choque me deu uma satisfação estranha, quase perversa. O garçom rapidamente recobrou a compostura, assentiu e foi embora, e eu me levantei, sorrindo como se nada estivesse errado, deixando a cena com a calma de quem já havia vencido a guerra. Agora, dirigindo pela cidade iluminada, os edifícios imponentes ao redor me pareciam menos opressores. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha controle sobre alguma coisa. Não era apenas a conta. Era mais profundo. Era sobre o peso de anos de submissão, de acatar as exigências dos outros em nome de um respeito que nunca me foi dado de volta. Era sobre finalmente dizer não, de uma forma que ninguém podia prever.
Enquanto acelerava pelas ruas desertas, meu telefone começou a vibrar. Eu já sabia quem era antes mesmo de olhar a tela. Vera? Eu podia quase ver o pânico dela do outro lado da linha, a incredulidade de perceber que, pela primeira vez, seu plano não havia funcionado. Ignorei a chamada e continuei dirigindo. Não era a hora de enfrentá-la. Ainda não. Mais mensagens chegaram, uma atrás da outra. Primeiro Vera, depois Marcos. Todas não lidas, todas ignoradas. Eles podiam esperar. Eu precisava de um tempo para respirar, para processar o que tinha acabado de fazer. O que eu sabia, no fundo, é que aquela era a última gota. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre tudo o que aquele jantar simbolizava. A humilhação, o abuso emocional disfarçado de cuidado, a falta de apoio de Marcos, que simplesmente se deixava levar pela maré de sua mãe, sem nunca olhar para mim com a seriedade que eu merecia. Cheguei em casa sentindo uma estranha calma misturada com adrenalina. Fechei a porta com cuidado, tirando os sapatos e indo diretamente para o sofá, onde me joguei, exausta. O silêncio do apartamento me envolvia como um cobertor, e por um instante eu me senti em paz. Mas a paz era passageira. Sabia que a tempestade estava a caminho. Cerca de uma hora depois, como eu esperava, Marcos entrou pela porta. Eu não me virei para olhar. Continuei encarando o vazio, enquanto ele ficava parado, como se decidindo como começar a falar. Eu podia sentir sua hesitação, o peso da situação caindo sobre ele. Finalmente, ele se aproximou, sentando-se na minha frente, mas ainda assim mantendo uma distância cautelosa. Laila, o que foi isso? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, como se ele temesse que o som das palavras pudesse piorar tudo. Olhei para ele, sem expressão. O que foi o quê? Você sabe do que estou falando, Laila? Minha mãe, eles estão furiosos. Você simplesmente pagou a sua parte e foi embora. Deixou a gente lá, humilhados, sem conseguir pagar o resto da conta. Minha mãe ficou desesperada. Eu segurei o olhar dele por alguns segundos, tentando encontrar as palavras certas. Mas a verdade é que não havia palavras certas. Havia apenas a verdade nua e crua que eu carregava há muito tempo e que ele, de algum jeito, se recusava a ver. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria, Marcos. Eu paguei o que era justo. Nada mais. Ele ficou em silêncio, como se processasse minhas palavras. Então, como eu já imaginava, ele voltou à defesa automática da mãe. Mas, Laila, você sabe que eu não tenho como pagar aquela conta. Minha mãe e meu pai também não tinham dinheiro na hora. Você nos deixou sem saída. A gente teve que ligar para um amigo do meu pai para cobrir o valor. Eu me levantei, a raiva que estava controlada agora começava a ferver novamente. E o que eu deveria pensar, Marcos? Que isso é normal. Que está tudo bem você me deixar pagar pela sua mãe, pelo seu pai, por todo mundo, enquanto você fica calado. Eu trabalho todos os dias para sustentar essa casa, enquanto você só fala em manter as aparências. O que você mantém, Marcos? Porque, francamente, eu estou começando a achar que você não mantém nada. As palavras saíram mais afiadas do que eu planejei, mas eu não me arrependi. Elas eram necessárias. Ele precisava ouvir. Marcos se levantou, agora mais defensivo. Você não entende. Eu estou tentando. Minha mãe só quer manter a dignidade da família. E você os colocou nessa situação. Não, Marcos. Sua mãe quer o controle sobre tudo, inclusive nós. E você? Você só assiste. Não se impõe, não me defende, não diz nada. Eu estou sozinha nesse casamento. Ele me olhou, a boca entreaberta, mas sem palavras. Pela primeira vez, ele parecia perceber que algo estava muito errado, algo que ele não podia mais ignorar. Eu suspirei, cansada. Eu preciso de um tempo. Não consigo mais carregar isso sozinha. Não vou mais. Deixei a sala.
cada passo afastando-me da pessoa que eu costumava ser e talvez até do casamento que, naquele momento, parecia prestes a desmoronar. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Eu estava sentada à mesa da cozinha, olhando para os papéis que, de alguma forma, ainda pareciam irreais. O pedido de divórcio? Tão simples, tão direto e, ao mesmo tempo, carregado de uma complexidade emocional que eu não sabia se estava pronta para enfrentar. Era isso. Depois de anos de submissão, de aceitação silenciosa, de carregar sozinho o peso de um casamento desbalanceado, finalmente, eu estava tomando as rédeas da minha vida. Eu me lembro claramente do dia seguinte àquela briga com Marcos. Ele tinha passado a noite no sofá, e quando acordei, encontrei-o já acordado com o olhar perdido. Ele sabia o que vinha. Era inevitável. Durante o café da manhã, nenhuma palavra foi dita, mas os silêncios diziam mais do que qualquer discussão poderia ter dito. Marcos tentou, de forma fraca e hesitante, reverter a situação. Nos dias seguintes, ele começou a procurar emprego com mais empenho, como se, de alguma forma, isso pudesse consertar o que já estava quebrado. Ele trazia para casa recortes de jornais com vagas, falava sobre entrevistas que tinha conseguido marcar, e eu podia ver em seus olhos o medo de que tudo desmoronasse de vez. Mas o problema não era só o emprego. Era mais profundo do que isso. Eu havia passado tanto tempo carregando o peso da nossa vida, do nosso casamento, dos problemas que ele se recusava a enfrentar, que agora não havia mais volta. Algo dentro de mim havia mudado naquela noite no restaurante. O ato de pagar apenas minha parte da conta foi mais do que um gesto de rebeldia. Foi um símbolo de libertação, o primeiro passo para me desvincular de tudo que me prendia àquela vida de opressão. Uma semana depois do jantar, Vera apareceu na nossa porta. Não era surpresa, é claro. Ela sempre vinha, como um furacão, sempre com um motivo para intervir em nossas vidas. Mas naquela visita, havia algo diferente nela. Ela não estava ali para me intimidar, pelo menos não da forma habitual. Vera entrou na sala com seu ar majestoso, como se fosse a dona de tudo ao seu redor, e foi direto ao ponto. Laila, precisamos conversar. Aquelas palavras eram sempre um sinal de alerta. Eu sabia o que viria a seguir. Mais um sermão sobre como eu deveria me comportar, sobre como eu estava desapontando a família. Mas, para minha surpresa, ela não começou com as críticas de costume. Em vez disso, ela se sentou no sofá, cruzando as pernas com elegância, e me olhou de forma quase comedida. Eu sei que você não está feliz. Sua voz era séria, mas diferente do tom manipulador de sempre. E eu também sei que Marcos, bem, ele não está fazendo o que deveria como marido. Essas palavras, vindas de Vera, quase me fizeram rir de incredulidade. Nunca, em todos os anos de casamento, ela havia criticado o filho diretamente. Ele sempre foi o bom filho, o perfeito. E agora, ali estava ela, reconhecendo sua falha. Laila, eu sou dura com você, eu sei disso. Mas você tem que entender, tudo o que faço é para manter nossa família unida. Eu sou assim porque quero o melhor para Marcos, para todos nós. Eu a interrompi antes que ela pudesse continuar. Vera, o que você quer é o controle. Você sempre quis. E, por anos, eu permiti. Deixei você ditar o que era melhor para mim, para meu casamento e até para minha vida. Mas acabou. Não vou mais viver sob as suas regras, nem sob as expectativas de ninguém. Ela me olhou por um momento, surpresa. Eu podia ver que não esperava ouvir aquilo de mim. Para Vera, eu sempre fui a nora submissa, aquela que aceitaria suas manipulações com um sorriso forçado. Mas agora, pela primeira vez, ela viu que algo havia mudado. O que você está dizendo, Laila? Ela finalmente perguntou, o tom da voz dela mais frio. Estou dizendo que acabou. Eu pedi o divórcio. Não vou mais me deixar ser controlada por ninguém, nem por você, nem por Marcos. Eu vou viver a minha vida. Por um breve momento, vi o pânico passar pelo rosto de Vera. Ela, que sempre esteve no comando,
que sempre achou que poderia manipular todos ao seu redor, estava perdendo o controle. Mas, como a mulher que sempre foi, ela rapidamente acalmou sua expressão. Você vai se arrepender disso, Layla. Ela se levantou, seus olhos brilhando de raiva contida. Você não sabe o que está fazendo. Se você deixar Marcus, vai perder tudo. Eu sorri. Um sorriso triste, mas resoluto. O que eu estou perdendo, Vera, já se perdeu há muito tempo. Eu só estou recuperando a mim mesma. Ela saiu da minha casa sem dizer mais nada, batendo a porta com força. E naquele momento, eu soube que tudo havia realmente mudado. Não havia mais volta. Os meses que se seguiram foram difíceis, mas libertadores. Marcus não tentou lutar pelo casamento. Ele sabia que, no fundo, não havia mais nada para lutar. Ele conseguiu um emprego, mais tarde demais para salvar algo que já estava morto. Nosso divórcio foi amigável e, surpreendentemente, ele aceitou sem resistência. Talvez ele soubesse que também precisava seguir em frente. Quanto a Vera, ela cortou todos os laços comigo. Era de se esperar. Para ela, eu não era mais parte da família. Mas, no fundo, sabia que a verdadeira razão era o orgulho ferido. Ela não conseguiu me manter sob seu controle, e isso a destruiu mais do que qualquer outra coisa. Hoje, estou de volta ao meu próprio ritmo. Minha carreira, que por tanto tempo foi a única coisa estável na minha vida, floresceu. Comprei meu próprio apartamento, menor, mas aconchegante, e cada detalhe desse novo lar reflete quem eu realmente sou, e não quem me forçaram a ser. Olho para trás e vejo que o jantar no Le Grand Chantier foi mais do que apenas um evento fatídico. Foi o início da minha libertação. Cada passo que dei desde então foi em direção a mim mesma. E pela primeira vez em anos, eu me sinto verdadeiramente viva. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!